muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Eu, Tainá Franco, na área com vocês, pelo YouTube, Spotify e também pela Rádio Difusora Jundiaí, sempre trazendo o quê, gente? Uma pauta interessante, uma pessoa interessantíssima. E aqui a gente gosta de artista. Estou com ela hoje, a Sucena linda, maravilhosa, uma baiana que já virou paulistana há 16 anos, já em São Paulo, que a gente acabou de me contar aqui. Ela é cantora, compositora, também historiadora, atriz, modelo de mão, bailarina. Modelo de A gente já sim. encaixa tudo. Bem-vinda, tudo bem? Olá, Tainá, muito obrigada pelo convite. Olá, ouvintes do Francamente e da Rádio Difusora. Estou muito feliz de poder chegar em Jundiaí, ser tão bem recebida por vocês. Enfim, tô adorando estar aqui. Ai, amamos. Tá um calorzinho, já tomamos um café Aquele calor, no calor, gostoso, né? ó. Vamos começar do começo da sua história, que a gente Vambora. vai passear um pouquinho na tua carreira, na tua construção como cantora. Quando começa a tua relação com música, assim, tinha aquela coisa da vitrola de família, música em casa o tempo todo? Quando começa? Você tocou no ponto. Foi justamente a vitrola da sala da minha casa que me fez sonhar e criar ilusões e fantasias de criança com a música. Eu lembro que minha mãe tinha uns mini porta-retratos de foto 3x4 Aham. e eu colocava na vitrola no meio, aonde poderia ficar rodando ali, E aquilo me fazia sonhar com a música, ouvir a música, dormia com o ouvidinho do lado da caixa de som. E a minha relação com a música foi muito mais uma relação de intuição do que de institucionalidade, assim. Eu não tive... Eu sinto falta eu sinto falta de ter tido uma escola de música, de uma escola de canto, mais de instrumento hoje. De instrumento eu sinto muita falta. Tanto que eu vou comprar meu violão esse ano. Yes! 2024 vai ser um ano que eu vou aprender a tocar violão. Metas para Pois é, 24. metas, né? E o início de um processo, porque o instrumento, como qualquer outra coisa, exige dedicação. E eu já sou da música, né? Então Aham. vai ser mágico de novo. Mas a minha relação com a música surge desse lugar do encanto com a música e do imaginário da infância. E aí eu vou cantar no coral do CCE, que é uma escola de música, uma escola de inglês, Aham. lá na minha cidade, Vitória da Conquista. E tinha um coral infanto-juvenil e o coral adulto. E eu vou pro coral infanto-juvenil e eles me amam como solista e me dão bolsa de estudos pra eu Cantar em cantar. inglês. E aí eu fui crescendo, continuando estudando inglês na escola e fui pro coral adulto depois, enfim. Mas eu fiquei cerca de 4 anos e meio lá. Quase 5 anos e eu quase não aprendi inglês, só queria cantar. Maravilhosa. Brincadeira, tia Ariane, graça. Sei o verbo to be inteirinho. Não, isso eu sei. Não, aprendi bastante coisa. E aí, nesse lugar de cantar em coral, porque aí você tem as construções, né? Cantar em coral, eu recebo bastante gente aqui que começou em coral de igreja, Sim. e aí descobre a música do mundo e se enxerga nesse lugar, né? De ter uma banda. Porque a expressão artística é uma questão de identidade também, Sim. né? De se encontrar com um universo, Universo. de possibilidades, né? Você fica 4 anos no coral, Sim, cantando de tudo? de tudo, então, principalmente canções de outras línguas, eu tinha até francês, lá era Aham. mais curso de inglês, mas a gente cantava francês, espanhol, italiano. E, por ser um curso de idiomas, né? Uma escola de formação de idiomas. Então, mas eu acho que a música, ela me deu a capacidade de sonhar. Então, imagina que eu sou uma pessoa trans no Brasil, só que você não se torna trans quando você cresce. Você já é uma criança que tem uma relação com o gênero com o qual você vai se identificar depois. Então, eu sempre fui... E a música sempre foi um lugar eu acho que de atravessamento, ou seja, eu poderia atravessar essa barreira do gênero com a música, pelo menos na minha cabeça. Sim. Então imagina que uma criança que eu amava, sempre amei as vozes agudas, sempre amei as divas. Então eu era aquela criança viada que cantava I Will Always Love You da Whitney Houston, assim, com Que- facilidade e amava. Assistia o Guarda-Costas e... Ai, gente, também aquilo, É. né? Trazia um universo Sim. de... Ela era muito diva, né? A Diva, gente teve essa coisa uma grande das voz, divas, né?
Então, a música foi esse lugar de encontro até com a minha feminilidade. Então, eu lembro que meu pai até perguntou, por que você só gosta de cantora mulher? E eu não sabia responder, eu tinha mais identidade com as cantoras. Aham. Então, eram essas as vozes que eu buscava, naturalmente, ninguém me forçava a isso, Sim. era Era algo coisa sua, genuína. justamente. E na vitrolinha você escutava o quê? Porque Nossa, isso tinha faz muito muita parte da coisa, construção, sim, né? Eu acho que sim, nos anos 90, 80, que a gente tinha o hábito de ouvir música no coletivo, em casa, pelo menos a percepção que eu tenho. Hoje em dia a gente escuta muito menos música, porque tá todo mundo de fone, ouvindo, cada um tem sua sim, playlist, né? Eu acho que nos anos 80, 90 tinha aquela coisa dos discos da casa, do rádio ligado. sim, o Então era um rádio, repertório amplo, a assim, né? fita, A a fita fita cassete, cassete. que a gente Ai, seus gravava programas de jovens! rádio, gente. É isso. Quando você não tinha acesso à música, você não sabia às vezes nem o nome do cantor. Era play hack ali, a hora que Era tocava. justamente, aí eu já fiz muito isso, gravar a música da rádio. Tem a fitinha, uma Então, mixtape ali. justamente, aí você gravava. Mas meu pai gostava muito da Jovem Guarda, né? Aham. Então a gente ouvia muita Jovem Guarda, Vanderlei, Erasmo, Roberto, muito Roberto Carlos, Tim Maia, Paulo Sérgio, e também meu pai ele sempre foi muito filosófico, né? Ele gostava muito de Padre Zezinho, embora ele não fosse católico, ele Aham. amava a filosofia do Padre Zezinho, eu lembro que eu escutei muito. E o cancioneiro popular da minha terra, eu sou do sertão da Bahia, então é um Aham. lugar do forró, do baião, Elomar, Elomar Figueira Melo, Xangai, Xangai. Edgar Mão Branca. Só que o Elomar sai desse lugar do forró, né? Muito mais o cancioneiro popular, né? Sim. Ele tem uma coisa do menestrel. Tem quase que uma canção que chega a conversar com a Idade Média, tipo isso, com Aham. aquele. E Elomar é magnífico, né? O Xangai também. Xangai é um dos melhores cantores da vida, assim. Ele cantando Curvas do Rio do Elomar. Só que assim, eu já só fui ter consciência da beleza também dos compositores, dos artistas da minha terra depois. Quando a A gente gente tem uma cresce, a gente. negação, É, claro. do santo de casa não faz milagre, porque Exato. Glauber Rocha da minha cidade, né? Que Um cineasta. é um dos grandes cineastas brasileiros. Mano, eu fui descobrir quem era Glauber Rocha mesmo, foi na faculdade. Eu tava na USP sentada, aí tinha um mestrando e falou assim: Ah, você é da terra do Glauber Rocha? Eu falei: Sou da terra do Glauber Rocha. Você conhece? Ele: Claro que eu conheço. Aí, Viu? aí ele falou: Não, tem 3 professores aqui na USP que são especialistas em Glauber, fizeram doutorado em Sorbonne, em Glauber. Eu falei: Nossa. Uau! Aí eu me resumi a minha insignificância e cheguei no Google, né? E fui dar aquela gugada. Glauber Rocha, e tinha. Terra em transe ali. Mas que eu tinha assistido, mas era uma coisa de escola. Eu não Aham. fui talvez pela aquela construção crítica do filme do Glauber, da obra do Glauber. E na faculdade a gente tem essa oportunidade de rever os livros que a gente leu porque nos forçaram, ou porque Aham. fazia E é parte da grade curricular, que maravilhoso. também é maravilhoso, né? Sim, porque a gente, de repente, tem uma idade, uma maturidade para entender algumas coisas que a gente foi obrigado a ler quando a gente era muito Sim, novo e a gente não tinha esse contexto de mundo. A mas gente teve a iniciação, né? Exato, teve a iniciação, teve Que a é iniciação. importante. E aí, quando eu vou no Google, eu encontro, e no YouTube, eu encontro uns 8 vídeos do Martin Scorsese falando da obra do Glauber e do como o Glauber foi um divisor de águas na história do cinema de Hollywood. Porque na época que Glauber aparece, ele até falado, na hora que o Rocha aparece em Nova York, todo dia nascia uma obra-prima no cinema. E naquele momento, o Rocha consegue ofuscar todo mundo. Então vinha todo dia uma obra-prima da França, da Itália, do próprio Estados Unidos. Mas o Glauber, de fato, conseguiu chamar uma atenção e ofuscar o cinema global. Com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Justamente. Só que a gente não sabe disso, cara. A gente Sim, não sabe. sim. E um dos maiores cineastas do mundo foi responsável por digitalizar a obra dele e tornar a obra dele hoje uma obra em HD. Sim. Então, Uma obra global, global, inclusive, de acesso justamente, global. E a gente não tem essa noção no Brasil. Então, É que a gente fica muito nessa coisa do viralatismo, né? Tudo que é nacional é menor, a gente não justamente. reconhece como um patrimônio artístico, cultural, uma parte da nossa construção de identidade. E aí você tem que sair da ilha para enxergar a ilha, né? Tem que sair de casa para encontrar o teu Perfeito. vizinho, Glauber Rocha. Justamente. Profissionalmente, a música entra quando na tua vida, assim? Na época da faculdade. Faculdade de De História. História. E aí, eu tinha decidido. Mas você fez em São Paulo? Fiz em faculdade. São Paulo, foi FEFELESH, ali no campus do Butantã. Em 2011, eu entro. E assim, pra mim,
era... a música já tinha ficado pra trás. Seria historiadora. Eu já tava... tanto que eu já tinha um propósito de mestrado, de doutorado, já tava estudando... acadêmica. Comecei a fazer francês pra ir pra Sorbonne, como muitos dos meus amigos foram. E eu não fui porque... Eu só vou fazer show, entendeu? Sim! Então eu tinha já essa coisa meio... mais quadrada Já da tava academia. Sim. Aí a Amy Winehouse inventa de aparecer e inventa de morrer naquele ano. No ano que eu entrei. E foi um choque. Um choque. Primeiro pela idade dela e pelo talento. A Amy foi um cometa que passou e impactou de fato toda uma geração de pessoas que tiveram a oportunidade de ouvi-la. E nesse momento, foi muito triste pra mim, porque eu amava a Amy Winehouse. Amo a obra dela. Sou uma ouvinte de tempos em tempos. Eu escuto ela assim... intensamente. E ela me marcou mesmo, assim. Foi uma artista que eu ouvi no sentido da palavra da escuta ativa. E tem vários momentos que a gente olha a Amy televisionada e é claramente um pedido de socorro que a gente tá vendo. E aquela voz dela e aquele lugar maravilhoso da arte. Exatamente, mas a gente viu ela mal, né? Ela... E aí a Amy, no meio de 2011, a gente tava no primeiro semestre, acaba o primeiro semestre, eu tava de férias na Bahia, e a Amy morre, minha irmã me liga, eu fiquei muito emocionada, e quando a gente volta pro segundo semestre, a gente volta falando da Amy. Todo mundo, assim, toda a faculdade. E a gente vai pro morrinho ali, que era um lugar onde a gente se encontrava pra fumar, pra conversar, pra tocar um violão, e a gente começa a tocar as canções da Amy. E aí a direção do centro acadêmico, por que vocês não fazem um show pra homenagear ela? E a gente decide fazer um show, eu, Rafa, a Raquel, e a gente escolhe canções da Elza Soares, de Gal, de Caetano, também, e da Amy, eu principalmente cantei Amy. E o show foi um sucesso. O show foi um sucesso, assim, um sucesso tão... contracultural, que no final tinha gente tirando a roupa, tinha gente... Maravilhoso! Tinha gente assim, se liberando! Foi um ato revolucionário. Conseguir ser revolucionário dentro da FEFELESH é uma coisa, né? E foi lindo, grandiosa. Assim. E as pessoas muito felizes, e a gente começou a receber muitos convites para fazer outros shows na faculdade. E nesse meio tempo, a Gal aparece na nossa vida como uma grande artista. Por que eu digo isso? Porque a Gal sempre esteve sobre os nossos ombros, como a voz do cinema, da rádio, das telenovelas. Sempre presente, Sempre presente. Isso deixa uma certa naturalização da voz dela, o que é bom e o que é ruim. Sim. Porque nos afasta um pouco da obra, ou das obras, de toda uma discografia riquíssima, camaleônica, com muitos tons de cores e gêneros Então, quando eu descubro a Gal Costa no sentido da artista... Porque é uma carreira a ser estudada, né? Justamente. Muito sólida, tem uma construção... Enorme, justamente, sólida e de muitas... camadas, estilos. Justamente. Então, você vai pra Gal da década de 60, você vai encontrar uma Gal tanto João Gilbertiniana, de uma tradição muito moderna, que a Bossa Nova era o que havia de mais moderno na época, e depois é um tropicalismo, que é o movimento dela que é mais moderno possível. E ela foi rompendo, E ela foi rompendo, ela sai de uma voz minimalista para uma voz do grito, e ela sabia que o grito era uma manifestação contracultural, política. Que não é um lugar que ninguém quer uma mulher. Justamente. Naquela época ainda, porque, né, vamos lembrar que a gente estava numa ditadura cívico-militar neste país, justamente. Que durou 21 anos. Justamente. E já tem todas as questões voltadas para a carreira de mulher, porque a gente estava ali nas vedetes, naquelas divas de rádio, a gente tinha essa construção. Sim. Qual que era o lugar da mulher na arte. Justamente. Como musa, como diva. Você colocou duas coisas interessantes, que é a vedete e a diva. Mas, por exemplo, as cantoras, as divas, elas tinham um lugar muito mais de recato. Sim. E o lugar destinado para o não recato eram as vedetes. Ou seja, poderia a mulher aparecer seminua? Poderia, mas as vedetes. Que tinha aquele lugar no tinha mercado. Tinha um lugar no mercado, justamente. Era uma caixinha e um espaço determinado para elas. As divas, não. As divas tinham que ser recatadas tem um lugar que mexe da a mão, sensualidade, mas uma sensualidade minimalista, uma feminilidade minimalista, enfim. E a Gal, ela quebra com essas duas coisas. Isso é interessante, porque a Gal, ela já era
já estava começando a ser respeitada pela arte, pelo canto, pelo repertório, pela canção como uma grande cantora brasileira, só que ela quebra com o discurso do recato. E fala, o corpo é meu, então eu quero mostrar minhas pernas. Eu quero... Então a Gal, ela de fato, a gente não sabe aferir o tamanho da revolução que ela fez comportamental no Brasil. E é uma presença, para além de uma presença musical, uma presença estética. Justamente. Né? Não só no palco, mas na nossa época tinha discos que tinham fotos, né? Tinha uma coisa estética quando uma gravadora colocava um disco numa prateleira de uma loja. Sim. E a Gal sempre teve uma boca, uma virilha, né? Sim, não, isso é revolucionário, porque é comportamental. A gente não, por isso que eu disse, a gente não sabe dizer o tamanho da revolução comportamental que ela provoca, porque ela vinha de um lugar de muito respeito artístico. Então você vinha de um lugar de muito respeito artístico e ser criticada por uma possível hipersexualização, que a Rita Lee, inclusive, falou. A Gal, ela não ficava nua porque ela queria se hipersexualizar. Ela ficava nua porque ela queria. Existe uma diferença muito grande ou se ela queria sensualizar, o direito dela de querer sensualizar ou de se hipersexualizar. É que o mercado, que é majoritariamente, em sua grande parte, masculino, ainda mais as gravadoras, óbvio que usam comercialmente o corpo da mulher. Ah, sim. Comercialmente, justamente. Mas aí quem escolhe é o homem que tá lá fumando um charuto lá na salona da gravadora, né? E a Gal, ela tinha esse lugar de ser uma opção dela. E outra coisa, a questão do cabelo, porque isso é muito sério. Porque o Brasil é um país da mestiçagem. Uma mestiçagem provocada pela violência, ou seja, pelo estupro de mulheres indígenas, de mulheres negras. Só que essa mestiçagem, ela é uma realidade, independente do lugar de onde veio, ou pelo estupro, ou pelos afetos, ou pelo... Então, mas estamos falando de um Brasil que existe uma diversidade capilar, uma diversidade cromática na pele, uma diversidade... E quando os tropicalistas decidem que existe um cabelo armado, a gente está saindo de uma postura eurocêntrica de um alisamento capilar ou de uma domesticação do cabelo. Porque o cabelo tem que ser domado. Justamente. Né? O cabelo preso, esticado para trás, passado a ferro. Então, né? eu acho muito interessante que naquele contexto era muito necessário reafirmar que o Brasil não era um país branco. Necessariamente. Há brancos no Brasil, mas não há só brancos no Brasil. Há uma maioria de negros, de pardos, enfim... Dentro do colorismo a gente tem uma gama, uma gama enorme. Mais de 56% da população é não branca. Justamente. Que é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E aí, essa reapropriação da nossa paleta cromática a partir do cabelo, a partir de uma pele não embranquecida por uma maquiagem mais clara. E tá lindo. Acho que, de fato, essa galera ensinou muito pra gente. E fez parte de... Não foi à toa que quando eu conheço... Que a sua pergunta levou a toda essa reflexão, porque a música entra profissionalmente quando eu escuto Gal Costa. Escutar Gal Costa significou entrar... É isso que eu digo, quando o artista é muito grande, as camadas são muitas. Então, cada vez que você entra mais, você descobre mais revoluções, não só estéticas, são diversas, né? Sociais, estéticas, musicais. E a Gal, de fato, é uma cantora de uma envergadura que ela cantou todo mundo. Ela cantou, assim, de Carmen Miranda, a Caymmi, a Ismael Silva, a Cartola, a Marina Lima, a Lulu Santos, a Djavan, as novas gerações. Então, ela atravessou os tempos. Por isso que foi tão revolucionário. Na minha fase de transição de gênero, o disco Fatal, que é o disco mais contracultural dela, um dos mais... Ela tem 3 discos muito contraculturais de sua época, que é o Legal, o Fatal... E o Gal 69. E o Fatal, principalmente, marcou a minha transição de gênero, não só como trilha sonora. Foi um disco que foi também um enredo e um cenário emocional e afetivo onde eu pude me acolher e me autoacolher. Então... É um disco muito bonito. Enfim, eu até me emociono porque Fatal, de fato, foi fatal. Eu tive que cometer um suicídio, morrer pra nascer de novo.
Então, esse luto e esse parto adiado em tantos anos. Eu tenho até um livro que eu estou escrevendo que eu conto uma história de uma travesti e ela fala que eu nasci num parto adiado em 30 anos. Então, entender essa gestação prolongada E Fatal fez parte desse processo. Eu descobri um disco melancólico, um disco sujo, porque esse disco foi gravado ao vivo e o Brasil, a indústria fonográfica brasileira não tinha equipamento, tecnologia possível para captação, ruído, distorção, microfonia, tem tropeço. Maravilhoso. Tem uma hora que ela tropeça e fala, acontece e está no disco, ou seja, é um disco que não é para inglês ouvir e ver. É um disco real. É um disco real. E é lindo porque é um disco de fato sob um Brasil dominado por uma ditadura militar, um Brasil melancólico, um Brasil sofrido. É um disco extremamente melancólico e triste. E assim, é pauleira. Ali é pauleira. E aquilo te atravessa. Aquilo me atravessou. Em vários lugares. E hoje eu trago pra Jundiaí uma releitura de Fatal. Desse disco. Porque é uma releitura de Fatal, eu aqui, conversando com você, penso que não é sobre Gal Costa, também é sobre você. Sim, absurdamente. Sobre sua vida, sua carreira, suas escolhas. Eu começo minha carreira solo com esse show. Com esse show. E já tinham me dito isso, né? Quando eu vou começar fazendo Fatal. Aí alguém falou assim, você sabe que quando você começa uma carreira, ou quando você decide depois fazer um show a um artista que é tão fundamental na sua vida, você nunca vai deixar de fazer esse show. Eu falei, é assim. E assim, tá acontecendo. Eu lancei meu disco, tô fazendo muitos shows meu disco, graças a Deus que é Lusco Fusco, mas as pessoas ainda pedem Rio e Também Posso Chorar. Porque tem um lugar da verdade e de um espelhamento, ou seja, e de uma apropriação, por isso que é nosso. Então, assim, eu tô trazendo canções sob a minha ótica de um disco fundamental, de um artista fundamental. E a Gal tava viva quando eu começo. Ela até mandou coraçõezinhos, mandou agradecimentos. Gente. É pelo Ciro Barcelos, que é um grande bailarino brasileiro. Eu ainda não me conformo com esse voo. Quem se conforma? É uma coisa que... E com as notícias póstumas, meu Deus. Não, dá uma dor, né? Como que a gente não percebeu isso antes, né? Uma coisa, enfim, num lugar muito... Mas como o Caetano disse, né, que as belezas que estão ali, nem o demo as pode apagar. Sim. Então, enfim, é Gal Costa. Vamos lá, você tá aqui no projeto da Gal. Sim. Com um disco solo, mas você também teve um processo de banda. Sim. Durante muito tempo, né? Você ficou em banda e muda o lugar de escolha também. Quando você tem uma banda, você faz escolhas no coletivo e a construção de uma carreira solo é absurdamente diferente, Sim. né? Como que foi essa fase desta transição de carreira para você? Como que foi essa escolha de tocar sozinha um projeto e de fazer... Porque daí você assume todos os erros e acertos da carreira, justamente. né? Como que é esse processo? Você ficou quanto tempo? Com as Bahias, desde o final de 2015. Na real, a gente surge na faculdade, sim. Tirando a banda que canta na faculdade. Sim, que vem de lá, né? Tá. Então, foi um processo, mas profissionalmente a gente surge, começa a gravar o disco em 2015 e lança o disco no final de 2015. Tá. Então, foi um processo 2021, rápido até, sim, assim. Foi para quase 6 anos. E assim, foi um período muito importante, porque foi com a banda que a gente entra na cena musical brasileira, primeiro paulistana, depois brasileira. A gente começa a aprender o que é o mercado da música, como o mercado da música funciona, que é algo que muitos artistas têm dificuldade de entender, e a gente tinha essa dificuldade. Eu acho que a gente teve um pouco de sorte e um pouco de muita vontade de aprender o que é o mercado, porque não basta ser boa só... Porque é o nosso trabalho, então não basta ser boa só na arte, você tem que dominar um pouco do mercado. E dominar um pouco do mercado significa estudar o mercado do qual você faz parte. Se não for assim, você vai ter muitos atravancamentos no caminho. E assim, não é simples, você tem que ter vontade de entender o mercado, de visitar certos espaços que talvez você não gostasse, como o mercado de venda de shows, como o mercado das assessorias de imprensa, porque existem feiras no Brasil e no mundo sobre o mercado da música, sobre o mercado da venda de shows. Então, assim, foi com a banda que eu descobri que existia booking. Booking é o quê? É uma frente que só vende show.
Então, outra frente é só assessoria de comunicação, que eu nem sabia o que era assessoria. Ouvia falar que era assessoria de imprensa, mas não sabia o que era assessoria de imprensa. Qual que era o papel? Qual era o papel? Para o jornal? Justamente. Era quase de divulgador, né? Justamente. Que é outro papel e ali. toda a carreira depende da organização dessas frentes. A frente da assessoria de imprensa, a frente do booking, a frente do management, que é o que nos fala mais empresário, que empresário tinha muito papel também de investimento. Sim. Hoje, a gente chama de manager, um termo até anglicista, né, que vem do inglês, mas que vem de uma postura de alguém que vai organizar a sua carreira e planejar a sua carreira. O que significa planejamento de carreira? Planejamento de carreira, inclusive, significa organizar as frentes. Sim. Ou seja, a frente da venda de shows, a frente da assessoria de imprensa, hoje a frente das redes sociais, que é algo não existe. E é muito veloz, que surge uma rede nova, você tá ali se adaptando com o Instagram, e surge o TikTok, a música tem um outro papel. Além da mudança do Instagram, da própria rede que continua. Sim. Porque aí, de repente, surge uma ferramenta nova que tá bombando e você não sabe usar, precisa aprender a usar. Então, é de fato muito difícil acompanhar o mercado da música, e eu não julgo os músicos que não conseguem, porque não é simples. Assim como na escola eu tinha dificuldade de me adaptar àquele modelo institucional, que eu sempre tive dificuldade na escola, sempre me falaram que eu era muito inteligente, mas eu tinha dificuldades. Eu te entendo. Porque muita dificuldade de uma adaptação, justamente. Desde a época das cavernas, a carteira e o professor ali na frente. E é de um senso comum que não respeita a diversidade da inteligência. A inteligência, ela é diversa. Ou seja, tem gente que se adapta melhor e vão se dar melhor para esse sistema, mas eu não me dei bem nesse sistema educacional que a gente tinha, enfim. Mas e a mesma coisa no mercado da música. Muita gente não se adapta. É uma tristeza, porque a gente está falando de artistas grandiosos que também, além de tudo, tem a questão regional. Então, eu sou do sertão da Bahia. Eu tô aqui com o Dória, que é de Salvador, e a gente sabe do quantos artistas baianos, às vezes, tem que vir pro Sudeste como a Gal, como Caetano. O eixo Rio-São Paulo. Isso ainda é uma realidade. Se não é Axé Music na Bahia ou não viraliza, que viralizar é ganhar na loteria, então é muito difícil. E não significa... Precisa de investimento também. Sim, vamos claro. falar que gente viralizada na internet também fez um investimento do AdSense, patrocínio, tudo isso, né? E a questão do regional do Brasil. O Brasil é um país continental. Continental. Mas a gente também tem os preconceitos... ainda na indústria fonográfica, de colocar na prateleira o que se vende. Isso aqui é música nordestina, isso aqui é música do Sul. E o que acontece no Sudeste é a música popular brasileira, o que é um absurdo. Sim. Quando quem faz grande parte dessa música vem desse Brasil... Exato. Só que você tá aqui, né? Parece que você precisa... Geograficamente tem que estar aqui. Tem que estar em São Paulo, no Rio de Janeiro... Principalmente São Paulo e Rio. E assim, é impressionante, porque ser uma artista em São Paulo, de fato, faz toda a diferença. Muito mais, eu digo independente, porque você tem muito lugar para tocar. São Paulo, de fato, tem uma rede cultural também pela quantidade de gente que existe aqui. E da diversidade também, da diversidade, né? É impressionante. São Paulo é feito Você pode tocar Brasil. todo dia se você quiser em São Paulo. E para públicos diferentes. E em nenhum lugar no Brasil acontece isso. Nem no Rio de Janeiro. Assim. No Rio de Janeiro tem pouquíssimas casas para cena indie ou para cena alternativa e independente. O autoral, né? Também justamente. O Rio é muito mainstream. Sim. E São Paulo tem... Cara, é impressionante, assim. São Paulo, cada dia você descobre uma bodega nova que tá tocando um cara foda e... Impressionante. Isso em São Paulo é de tirar o chapéu. Eu tava num botequinho do Cido, bar do Cido, que era um caminhoneiro, tinha um botequinho... vendo o Yamandu Costa tocar. Yamandu Costa. Assim, só o Yamandu Costa! Eu lá comendo o quê? Um ovo rosa. Né? Suspeito, comendo um bolovo. E Yamandu tocando, fazendo ali uma brincadeira. Meu Deus, que rico! Muito rico! Não é maravilhoso? Não, maravilhoso. Yamandu Costa. E São Paulo te proporciona esses lugares, sim, né? Você tá num botequinho e sons incríveis rolando, justamente, né? E de pessoas diversas também, né? E aí, banda, você tem toda essa estrutura, aprende o plano de negócios pra banda.
Que aí é uma coisa conversada em várias frentes e com várias pessoas. Não, então, com a banda eu aprendo muito isso. Então, o que foi importante? Quando a gente cria as Baias e a Cozinha Mineira, a gente já pensava em ter nossa carreira solo. Então, muito... Porque nós éramos muito diferentes, já. Então, as bandas ficam muito juntas por conta de uma demanda de mercado. Tem banda que nem os integrantes nem se olham na cara mais. É importante falar disso, né? Gente, porque não tem esse glamour de todo mundo se amar, somos uma família. Gente, é um casamento mesmo, porque a gente tá falando de uma administração de egos. E é muito difícil que as pessoas que lidam com ego continuem juntas por muito tempo, porque olha, uma ou outra vai dar chute e ninguém vai se diminuir pra caber dentro do ego do outro. Você entende isso? E é difícil você administrar ego. Se é difícil administrar o nosso ego, quem dirá o dos outros? Então, assim, por isso que não dá pra romantizar a banda. Eu queria que a banda voltasse, que continuasse. Não, é difícil mesmo. As relações são difíceis. E precisamos falar que as relações são difíceis. O que não pode é a gente continuar com uma fachada, uma banda de fachada. Então, assim... Casamentos de fachada, você sabe o que significa isso? Acontece em bandas. Acontece na vida, acontece nas bandas. Duplas sertanejas, hein? Que não pode se ver, se olhar. Ou tem diferenças artísticas, até às vezes a relação pessoal é boa, mas a diferença artística é intransponível. Justamente. Né? Então depende de muitos alinhamentos. É isso que você disse, muitos alinhamentos. E a beleza da banda é justamente quando os alinhamentos estéticos, artísticos, de carreira, de como você quer seguir a carreira, eles estão se coadunando ali, numa intersecção sincera e profunda. Naturalmente, se isso acaba, gente, a banda acabou. É necessário dizer, foi bom enquanto durou, e é isso, deu certo. Até aqui deu certo. Enfim. Funcionou. Então a carreira solo veio também de uma necessidade de entender que cada um ali mudou. Eu mudei. As pessoas mudaram. E é preciso respeitar a natureza das coisas. Então eu tava com muita vontade de fazer essa transição de uma cantora de banda para uma cantora solo. Por isso que Lusco Fusco, eu escolhi esse nome justamente porque é um momento de transição. Lusco Fusco é uma paleta cromática que vai nos indicar uma transição de estado. Sim. Ou da luz para o breu, ou do breu para a luz, como eu digo em uma das vinhetas, em uma vinheta do disco. E essa mudança de estado, ela revela verdades e estabelece coisas, e reestabelece coisas. Então, imagina que o Lusco Fusco acontece 2 vezes durante o dia, né? Tanto ao amanhecer, quanto... E tem nomes o amanhecer e anoitecer são um dos sinônimos, né? Que representam horas diferentes, isso é interessante. Crepúsculo, né? O ocaso. Enfim, e Lusco Fusco. E é uma palavra que eu gosto muito porque ela em si mesma, ela carrega a contradição, ela carrega aquilo que não tem luz, que é o fosco, e aquilo que tem luz, que é o lusco. Então essa contradição em si mesmada numa palavra me deixava assim, nossa, que bonito, além da musicalidade que lusco-fusco, parece uma brincadeira de prosódia ali. Sim. Então por isso que eu escolhi esse nome. E fala um pouco da nossa alma também. Justamente. Eu sempre achei, porque nós somos... Luz e sombra. Né? Nós somos isso, né? Não há... E a beleza disso, eu acho que a gente... o meu entendimento foi também desnaturalizar o movimento da mudança de estado. Porque a gente sempre coloca a metáfora da noite como uma metáfora da solidão, uma metáfora silêncio, da dor, uma metáfora do enfrentamento dos traumas, dos monstros. Anoiteceu na alma, o que te parece? Como tá te soa? Escuro, hoje tá escuro. Sofrido. E o dia como o sol há de brilhar mais uma vez, que é também. Eu não tô dizendo que não é. A noite também é metáfora... Tudo bem ficar triste de manhã, gente. Tudo bem ficar triste à noite também. Não digo... O que eu quero dizer é sobre a diversidade que existe, porque a noite também é a hora que a lua tá brilhando linda no céu, é a hora da festa, é a hora dos encontros, do namoro, é a hora, enfim, onde as estrelas de fato podem gritar com seus brilhos. Coisas que a gente não vê que a lua movimenta. Justamente. No planeta Terra, né? As marés. E a noite incendeia tudo isso. E o dia também, é o momento da novidade, mas também é o momento da labuta, o momento do trabalho intenso, dos litígios. Sim. É um momento onde as coisas precisam ser resolvidas. Mas também é a hora do picolé, é a hora da praia. Então, assim, eu acho que Lusco Fusco nos apresenta uma oportunidade de poder encontrar a surpresa do que é a vida.
E entender que existem processos que mudam de um estado para o outro e escolher passar por esse processo. E aí, lembrando muito, eu amo citar o Guimarães Rosa, que para mim é uma das definições de lusco-fusco, que é quando ele fala de travessia. Que não, o mais importante não é entender o princípio ou o fim, mas é entender a travessia, enquanto você atravessa o rio. O que eu atravesso? E por que eu atravesso? Aí eu vou saber do sentido das coisas. Sentido da vida, Justamente. Né? Não é sobre nascer ou sobre morrer, é sobre a vida. Então, e eu sou uma cantora que passou por uma transição de gênero. Então, fazia muito sentido falar de lusco-fusco. Fazia muito sentido falar dessa mudança de estado, dessa consciência do meu lugar no mundo, de quem eu sou no mundo, de que eu tive que passar por uma morte para poder viver. E que seu lugar no mundo é em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Justamente. O que você desejar, né? Justamente. Durante esse período da escolha da carreira solo e da composição do disco, porque às vezes quando o artista lança o disco já tá velho, porque você trabalhou anos naquelas canções, é sobre você, é sobre uma história, não que esteja velho, mas já é tudo muito familiar para você. Como que foi esse processo de construção de um disco? Porque hoje a gente vê muito no mercado fonográfico os singles, o lançamento, tem as estratégias por trás do single e tal, mas muitos artistas optam por não lançar um disco. Você trabalha ali, dá uma extensão num trabalho através de singles, né? Como que você pensou? Porque do jeito que você está me falando, né, dessa construção, da tua construção da artista solo, e de vida pessoal e profissional, como que foi para você a construção do disco? O disco, ele é uma obra de arte. Já tinha canções prontas, escritas, uma gavetinha lá? Tinha, já. Quer dizer, eu tenho muitas canções, mas então, o disco é uma obra de arte, e nesse sentido é você, primeiro, atribuir um conceito ao disco. Então, quando você escolhe, pode vir ao contrário também. O que eu quero dizer com isso? Você pode achar um conceito primeiro e querer discorrer sobre esse conceito, ou você encontrar entre as canções que você tem, que você está muito naquele momento, algo que as entrelace. Então, o disco ele tem uma narrativa, o disco ele tem um sentido, uma construção estética. Quando eu digo estética, eu não estou falando de imagem, necessariamente. A imagem também tem, mas estética no sentido do equilíbrio entre a forma e o conteúdo do disco. Estética no sentido filosófico mesmo. Qual o sentido estético dos climas. Dos climas, de como eu escrevo, da sonoridade. Então são muitas questões de atravessamentos estéticos até chegar no que a gente vai chamar de estética visual. Mas antes diz a estética musical, a estética harmônica, sonora. E o que fecha, justamente. E a travessia. E de como você escreve, porque a composição também é um dilema. Porque às vezes você tem uma forma de escrever. Eu sou muito tradicional na minha forma de escrita. E às vezes eu fico. Será que tá tudo bem ser tradicionalista? Mas eu quero dar uma revolucionada também. Eu quero inventar novas palavras, novos conceitos, nova forma de falar, de cantar essa palavra. Então, assim, a música exige muitos movimentos. Infinitas possibilidades, né? E quando você tem uma consciência de que música é arte. E pode ser entretenimento também, mas a música é além do entretenimento. A música, antes de tudo, ela é uma arte. Ela é uma transcendência mesmo, porque o que é arte? A arte é a alma de um povo, a arte é a alma do humano, é uma transcendência do humano. Porque que nós somos enquanto sociedade. Você pode não entender nada de outra língua, de outra canção, ou daquele quadro que um outro artista de outro lugar do mundo que você nunca ouviu falar o nome. E aquilo te atravessa. Então, assim, é um lugar da linguagem tão maravilhosa que eu respeito. E um disco, pra mim, eu tenho esse respeito por ele. As pessoas falam às vezes, o disco vai acabar. Não vai acabar. Ai, gente, assim, tudo vai acabar, a gente vai acabar não, uma hora. Pode, mas a música é um lugar. Mas eu não acredito que dentro dessa indústria não haja. Pelo contrário, os artistas estão regressando para a ideia do disco. Mesmo soltando. Porque o disco te dá uma consistência artística. Sim, uma construção de carreira mais sólida. Justamente. Então, assim, você pode até querer soltar ele em singles e depois. Arrematar com o disco cheio. Justamente. Mas eu acho que todos os grandes artistas, inclusive da indústria pop,
tipo, da Beyoncé, a Lady Gaga, elas estão construindo discos. Sim. A Adele teve uma briga com o Spotify para que não tocasse o disco dela fora da ordem, né? Teve uma questão, porque ela queria que tocasse da música 1 a última música no Spotify, para fazer sentido no lançamento, para que não fosse, vai tocar as 10 mais, porque o algoritmo... Ela pensou desse jeito, pensou né? desse jeito. Então, assim, se as pessoas estão ouvindo no Spotify, então teve uma questão do disco ser da primeira à última música. Artista, gente. Artista assim, e suas loucuras. Assim, gente, pessoal 30 mais gosta de ouvir disco inteiro, da faixa 1 à última faixa, né? Então eu achei maravilhoso isso. E uma das grandes artistas que me atravessou da música pop, que vem de uma música tradicional também, foi a Rosalía, da Espanha, de Barcelona. Ela fez o Motomami, que é um disco... Como eu e a Margot fala, Margot, minha amiga e minha arquiteta da beleza, quem me maquia. Está aqui com a gente tempo todo aqui, gente, beijo. A gente sempre fala Saoko Mami, que vem da Rosalía, uma brincadeira que vem do disco dela, Motomami, que foi um sucesso, mas é um disco extremamente conceitual, e é onde a Rosalía traz o flamenco, que é uma música da tradição espanhola. E a beleza foi justamente o que a Tropicália fez. Se parece muito com a Tropicália, porque a intenção da Tropicália era entender o contemporâneo e as sonoridades do contemporâneo sem se desligar do que é a raiz e do que é verdadeiramente fundamental para chamar de Brasil. Não deixou o barroco de fora, não deixou e não precisa, porque senão a gente esquece quem a gente é. Então eu achei muito lindo que a Rosalía traz o flamenco, o bolero, como uma maneira de dizer que eu sou moderna. E ser moderna e contemporânea é bater cabeça e reverenciar a canção tradicional. Que alma da historiadora, tá sabe? Tá aqui a alma da historiadora. E aí você faz essa construção de disco, coloca o disco na rua. Que momento você soube que o disco tava pronto? Nossa, primeiro que assim, eu errei muito no processo de produção do meu primeiro disco. Porque... por ser marinheiro de primeira viagem. Porque quando você tem uma banda, você divide os processos. Quando, tipo assim, eu quis fazer imagem antes do som, as certas ansiedades Claro, eu precisava dessa experiência pra dizer que hoje eu sei fazer um disco solo. E ainda não sei, né? Que nunca se sabe, imagina. Vou ter outros desafios no segundo disco. Enfim. Mas é bom a gente achar que sabe, vai fazer e a gente muda toda a nossa... sim, não, são outros desafios. Espero não cair nos mesmos, outros né? Erros agora, justamente, é isso. Então, eu errei muito e acho que... eu tô entendendo também que com a banda a gente estávamos numa gravadora, a gravadora foi muito legal com a gente, e eu tô voltando pro independente. Sendo independente, o processo é muito diferente, porque o tempo de divulgação de um disco no independente, ele é muito longo. Porque as pessoas não se chegam... Por exemplo, quando você tá numa gravadora, você tem já uma verba para tráfego pago. Tem um agendamento das coisas. Das coisas e uma verba para começar a divulgar seu disco. Então, para chegar nas pessoas. Você sendo independente, você não tem essa verba. Você precisa construir essa verba. Você precisa construir esse caixa no processo de divulgação do álbum. Que é onde você tá gastando já com gravação, justamente. Então, assim... E eu tô entendendo que esse é o processo das coisas. Também não vou ficar me matando e... Tem que aceitar que é sobre dinheiro. Alguma parte do sucesso das coisas é sobre dinheiro. Não, dinheiro significa trabalho. Tempo significa um tempo de dedicação enorme, porque é um trabalho muito injusto também. Então, sobretudo renúncias, né? Justamente. Sobretudo renúncias. E aí, está independente... Tô independente, então tô entendendo também que colocar essa filha no mundo, que é essa obra, essa filho que é o disco, é um processo, e esse processo continua. Ainda não tive os meus primeiros clipes, a gente tava falando de clipe hoje, então quero fazer sessions, quero fazer clipes, quero fazer disco acústico, ainda desse disco, quero poder trabalhar essa obra exaustivamente no sentido de compreendê-la também, de fazer com que ela seja ouvida. Porque depois que sai pro mundo, ela não é mais sua, justamente. Né? Ela não é mais sua. Não tenho mais controle sobre ela. E a estrada vai te dando outros elementos, justamente. Né? Uma pessoa que escuta uma música que você compôs lá sozinha, né, com um sentimento, para uma outra pessoa pode significar outra coisa completamente diferente, e você passa também
aquele olhar passa a te atravessar também sobre tua música. Tem uma coisa, que é isso que você tá colocando, do viver a música no cotidiano. Quando você sai pra estrada, você começa a cantar ela de forma diferente. Sim. Então aquele disco, ele se transforma em você. Você para de tocar e começa a ouvir a música. Justamente, perfeito. Porque tinha uma tradição de você cantar as canções antes de gravar o disco, cantar em show. Sim. Muitos artistas fazem isso ainda. Até pra testar música. Justamente. Né? E eu não fiz isso, então eu tô aprendendo a cantá-las de fato agora, depois do disco. Eu acho que o próximo disco eu vou querer dar uma experimentada com o público. Vai ser muito bom. Colocar uma canção nova ali no meio do repertório. Justamente. Eu acho isso muito bonito, porque a música ela é viva e os métodos também têm que ser vivos, entendeu? Eu não tenho um jeito de escrever música. Eu vou encontrando o jeito que a canção quer. Você fica refém da canção. Então, assim, às vezes vem uma palavra e a partir da palavra vem a melodia. Às vezes vem a melodia primeiro, sem letra. Às vezes vem a letra primeiro, não vem a melodia. Às vezes vem as duas coisas de vez. Então, acho que é escutar como cada canção quer vir ao mundo, sabe? É parte justamente. normal, é um force que e de repente são canções mais doloridas pra sair. Justamente. No teu processo de composição, que pode surgir, assim, não é linear, você falou que vem, às vezes vem a letra, uma palavra, às vezes vem melodia. O que acompanha? Muita gente compõe no violão. Você falou que vai comprar seu violão agora, 2024, Sim. Uma promessa aqui, vamos acompanhar essa jornada. Mas como que vem pra você? Você grava no celular como Sim, que funciona isso? Como eu te disse, se a melodia vem, eu tenho que gravar no celular. O nosso gravadorzinho tá aqui já, na nossa mão. Então, eu mando sempre áudio pra alguém da minha equipe, pra eu não perder. Caso meu celular seja roubado. Então, manda no WhatsApp ali, fiz uma canção. Guarda isso aqui. Guarda isso aqui, ou pra minha empresária, enfim. Então, não tem um método, mas eu sou da música, né? Por isso que eu acho que a jornada do violão vai ser interessante, porque... Essa é outra ferramenta ali. Justamente. E eu já sou iniciada em conceitos básicos da música que eu teria que aprender se eu não fosse da música, se eu fosse aprender violão do zero, que é ritmo, harmonia, melodia, contraponto, conceitos elementares para se aprender música. Então já sou batizada. E podia ir pro teclado, podia ir pro violão. Sim, com justamente. Básicos, você vai para qualquer instrumento. Justamente, inclusive para voz. Inclusive para voz. Então eu consigo identificar o que é desafina, o que é desafino. Eu tenho uma percepção de afinação muito intensa, porque eu sou cantora. Então, naturalmente, a afinação para mim é algo elementar, assim. Se não... Claro, eu acho que é tão elementar que a gente sabe quando uma cantora escolhe o desafinado como dissonância, não como desafinado em si. Sabe? Não é um defeito da música, é uma escolha estética. É uma escolha estética, justamente. Como existe no jazz muito, sim, né? Sim. E aí, então, teremos um violãozinho. Ai, se Deus quiser, gente. Agora eu preciso da minha boa vontade, né? Preciso de não ser preguiçosa. Porque, enfim... Mas tô muito feliz com esse novo momento. Eu acho que, assim, um momento de carreira solo também, só pra concluir essa questão, permite você escolher, sem depender de escolha dos outros, assim. Porque, como eu disse, a banda é uma intersecção, então você tem que respeitar a coletividade. Nesse caso, eu posso escolher pra qual caminho eu vou. Sim. Então é algo muito rico, assim. E a banda te acompanha, tem uma banda que te acompanha. Sim, aí, por exemplo, por isso que a escolha estética é um disco. Eu posso escolher um disco com a sonoridade que eu quero, uma gaita, um baixo acústico e, sei lá, um bandolim. Isso vai ser... Então, cada disco você tem sonoridades que você quer. Então, não necessariamente eu vou ter a mesma banda no próximo disco. Então, essa é a diferença de você ter uma banda... Estão todos limados para o próximo disco. Brincadeira, gente. Ou não. Ou não. Ainda vocês podem ter os empregos de vocês. Mas é por isso que é legal também, acho que uma das coisas de ser independente, por exemplo... A carreira, há uma concorrência enorme por esses músicos também. Sim, imagino. Não é simples, assim, agenda antes, porque senão já tá em outra gig. Então eles me deixam rapidinho também, querida. Eles abandonam e vão, cada um vai cuidar da sua vida, né? Mas esse compromisso com o trabalho durante um período também, ele é interessante, né? Porque... Na carreira solo com uma banda de apoio, você pode circular em vários caminhos. De repente, você pode gravar um CD romântico com cara de Jovem Guarda. Justamente. Né? Uma coisa... E escolher, sei lá, participar, fazer um trio com duas amigas cantoras e aquilo não ser o projeto mais importante da vida. Sim.
sabe? De ter esse passeio. De ter esse passeio, cenário, justamente. Né? Falando em gravações com amigas, né? Essas escolhas, duetos dos sonhos, ou você tem essa coisa de... Não, dos sonhos, Amy Winehouse, Gal Costa e Whitney Houston. Estão todas dos vamos sonhos aqui, olha, mesmo. mesa branca, neste momento, pega um copo aí que vamos começar a compor música. Brincadeira do copo aqui para fazer uma letra ao vivo para vocês. Pois é. Assim, em outro plano, que demore muito. Ah, que demore muito. Que demore muito, deixa elas trabalharem juntas trabalharem, lá, me inspirarem. Deixa lá, justamente. deixa lá, porque elas permanecem, justamente. Vivas, e muito vivas. Eu acho que a arte, o homem procura tanto a vida eterna, e a vida eterna já tá aí na arte, né? Na arte, justamente. No que fica da pessoa pra gente, nos atravessamentos, nos encontros e desencontros também, né? Mas assim, vamos lá, de quem tá vivo? Olha, muita gente... Não, eu acho que assim, tem... Trabalhos que você fala... nossa, eu queria muito fazer um trabalho com essa pessoa, ou queria chamar... Nossa, tem muita gente. Tem muita gente. Porque assim, tem muita gente que eu admiro, que estão próximas e que não estão próximas. Por exemplo, se eu fosse pra ser louca aqui, por exemplo, eu pensaria na Rosalía, que eu acho incrível, porque ela tem aprender com ela seria muito interessante. Então, fazer alguma coisa com a Rosalía seria interessante. Mas quem tá perto de mim, por exemplo, é a Felipe Cato. Que eu admiro muito, que está fazendo um trabalho com a obra de Gal também, a gente é muito amiga. Felipe estará aqui nesse programa. Pois é, e eu amo a sonoridade da Cato, a voz da Cato. A Cato, ela tem mais estrada do que eu, então, enquanto no meu primeiro disco solo, a Cato já tá, sei lá, no 6º disco solo. E também tem uma construção bonita de carreira. Assim, eu lembro consistência que eu nem pensava em estar na música, a Cato já estava no Jô Soares. Eu conheci a Cato no Jô Soares, inclusive. Dando entrevista. E de uma outra região, né? Região Sul, sim, um outro cenário, um outro repertório. Justamente. E se encontram nesse momento na Gal, né? Justamente. Então tem a Cato, que eu admiro muito, a Jalu, tem a Tássia Reis, a Lineker. E tem artistas, por exemplo, da cena pop brasileira que eu tô acompanhando e que eu acho que tem construído carreiras sólidas, assim. É interessante como a gente pode atravessar. Eu achei muito bonito, por exemplo, que eu gosto muito da Marília Mendonça, do sertanejo. Eu acho que o sertanejo, apesar de eu ter um ponto de vista muito crítico à indústria fonográfica do sertanejo, pela maneira com que eles querem monopolizar o mercado da música, e não só da música, como o mercado como é que se diz? Midiático mesmo. E tem muita grana envolvida, né? A gente tá falando aqui que né, no capitalismo tudo é dinheiro, justamente. Então o agronegócio fomenta o sertanejo, então eles têm muita grana. E por isso existe uma tentativa de apropriação de festas culturais, de festas populares, como a São festa da João, uva, a festa do figo, do caqui. Então existe um limite aí. Sim. Mas a despeito de todas essas críticas que a gente tem ao sertanejo, todo o conservadorismo que traz junto, assim, ser majoritariamente branco, masculino, acho que as mulheres trouxeram frescor para a música sertaneja, e a Marília Mendonça foi de fato um nome assim muito relevante. Sim. E de muita verdade, de trazer para o sertanejo certas temáticas, como a temática da prostituta, por exemplo, no lugar da prostituta, e não como se sexualizasse a prostituta. Então, do lugar da esposa traída. Então, o que é o infiel, né? As pessoas colocam infiel, virou quase evidências, cara. Sim. E fora que é uma voz, uma maneira de compor muito particular. E achei lindo quando ela vai cantar com Gal, Marília Mendonça, no disco Estratosférica. E ela transitou, né? Porque ela foi com Gal, ela foi com Anitta. Ela foi uma artista para além do sertanejo. Ela transcendeu, imagina. Tem vídeo dela cantando Racionais. Pois é. Que é maravilhoso. Maravilhoso. Gente, a Marília cantando Racionais. O dia que Mano Brown chorou, não foi nem Jesus que chorou, Mano Brown. Mano Brown. E ela, justamente, mas é porque ela é transcendente. Sim. É dela, né, essa transcendência. Então, artistas, assim, eu admiro e tenho muita vontade de me espelhar nessas carreiras que conversam com outros gêneros. E aí, os nossos mestres, né? Maria Bethânia, que tá viva. Bethânia tá aí, gente. Fui num show da Bethânia em São Paulo, agora, eu acho que foi o ano passado. E eu lá, só vou no show da Bethânia, tá tudo bem. Tinha ido no show do Sepultura uma semana antes, porque a pessoa é assim. Eu fiquei, assim, eu não consegui cantar nada. E eu chorava copiosamente. Daquela mulher no palco, uma coisa... É uma força da natureza, é uma entidade. Né? Tem pessoas que elas transcendem o que a gente conhece de humanidade.
né? Eu fui ver Chico também. Pois Sentei, abri uma garrafa de vinho e fiquei chorando numa mesa com pessoas estranhas. E a gente falou de nomes, né? Que eu falei dos sonhos, eu citei as minhas divas que não estão mais entre nós, mas a honra da gente poder ser contemporâneas. Exato. De ainda, nesse momento, de Caetano Veloso, de Chico Buarque, de Maria Bethânia. Né? Você não pira que, assim, daqui a um tempo, tudo que a gente conhece não vai... Não... Sim, mas é uma coisa da natureza, né? Ah, não, eu não gosto dessa natureza, não. Põe tudo num potinho, congela e não deixa ninguém embora. Pois é. Porque eles são muito preciosos, né? Sim, e lidar com essas finitudes é também falar da nossa própria finitude. Da nossa própria finitude, justamente. Mas eu penso que você disse bem, que existe a eternidade das coisas pela arte. A arte, ela tem esse poder lindo de uma conversa intergeracional. Sim. Ou seja, quando eu me encontro com a canção, sei lá, de Ismael Silva ou de Lupicínio Rodrigues de 40 anos atrás, e poder conversar com a crônica daquele tempo e com momentos que podem estabelecer esse diálogo sincero de sentimento. Linhas do tempo que se encontram. Que se encontram. Isso é maravilhoso. Quando você lê um livro de 100 anos atrás, aquele livro te conecta e te dá um insight sobre tua vida hoje, né? Justamente. Então, a beleza da humanidade das coisas e do sensível das coisas. Sim. Da arte, ela guardar em si o sensível, né? Esse sensível presente, essa presentificação de um passado e esse apontamento para um futuro também. De novo, a historiadora aqui tem que olhar para trás para conseguir entender o presente, olhar para frente, sem esquecer o presente, né? Porque estar presente hoje é o mais... Acho que é nosso maior desafio, né? Maior desafio. É estar presente, estar num show e não sem o celular, né? Nossa, gente, tem show que eu vejo o pessoal, falei, esse pessoal nunca mais vai acessar esse vídeo do show, porque vídeo do show não fica bom, gente. Você nunca mais vai ver, vai ficar na sua galeria e, de repente, aquele registro na memória que você poderia ter, você perdeu, né? Aquele segundo ali. Falando em shows, 2 shows na praça. 2 shows na praça. Quer dizer, tem um até mais. A questão é... questão é... Não, deixa eu Quantas te contar. De você é você hoje? Porque assim, quando eu começo com o Rio Também Posso Chorar, minha carreira solo, que é esse show que eu trago pra Jundiaí. E eu tenho um acústico de Gal, porque enquanto eu não tinha disco, estava sendo muito bom fazer Gal e ainda continua sendo bom. Mas aí eu fiz o acústico, que é um disco mais viajável. Então, em lugares onde a banda não entrava, esse disco, esse formato com voz, violão e guitarra conseguia entrar. Além de tudo, o Sesc 24 de Maio me convida, ano passado, para homenagear o disco Índia de Gal Costa, com um projeto chamado Meio Século de Discos Históricos. E Índia é um dos grandes discos dela da década de 70. Então, ganhei um 3º show de Gal. E aí, agora... Não, e não foi porque eu quis. Por mim, eu ficaria só com aqueles 2 ali. E agora meu nome é Gal, né? Pois é, cara. E assim, mas foi uma missão mesmo. Me apareceu como uma missão. A curadoria falou, se você foi o primeiro nome que a gente pensou e a gente quer. Então, nossa, que honra, uma honra, imagina. Então, e Índia é um grande disco. Foi lindo fazer Índia. Então, a gente tem muitos lugares pedindo Índia. Então, a gente tem que dar aquela brecada. Gente, eu tenho um disco, calma. Então, mas muita gente pedindo disco também. Então, tá tudo bem. Então, porque assim, você não mistura. Você não, assim, tô tocando Gal aqui, de repente, tocar uma música do não, disco. Não, uma música sim. Pra apresentar. Não, isso sim. Eu acho que isso é importante até porque... estratégia na carreira, assim. Tanto estratégia porque eu quero também. Algo que do meu... E você não sai... Não tô saindo de órbita, tô sendo eu ali e vendendo meu peixe também, que é importante. Próximos passos. Um monte de show, mais do que 3 shows agora. Quero redes sociais. Gente, meu nome é Açucena. Meu nome é Açucena com SSUCENA. Então vocês vão me achar no Instagram, no TikTok. Twitter eu escrevo muito pouco e eu sou novinha no YouTube. No YouTube. No YouTube. Queremos videoclipe. E no Facebook. Se não justamente. Você começou a falar de videoclipe? Falou de YouTube, vamos falar de videoclipe. Não tenho videoclipe ainda. Que eu gosto, eu sou uma pessoa criada ali na MTV, então pra mim tudo tem toda música, ela tem uma outra versão no vídeo. Né? Estamos preparando, né, Margot? Estamos preparando? Saoko Mami! Temos, então, uma possibilidade de ver sua face. Sim, não, eu quero muito fazer. O que eu
tenho compreendido é que o tempo do independente é muito diferente do tempo do mainstream. Então, assim, às vezes você quer fazer um clipe e ele vai demorar de acontecer. Não demorar muito, mas tem o tempo das coisas, porque é tudo muito caro. Então, se você não tem um fomento, é muito caro. Fomentos, aí o Aldir Blanc, Paulo Gustavo. Não, qualquer projetinho você chega nos 20 mil assim, ó, de boa. Qualquer projeto é barato, né? É um carrinho que vai. É um carrinho justamente, que vai. É um carrinho É um Celta que foi nesse videoclipe. Mas é impressionante, teremos. Teremos. Preparando esse momento. É ótimo esse conceito, né? Qualquer audiovisual é um carro, papai, é um Celta que vai. YouTube, TikTok, você se habituou? Não, tô trabalhando. Da Gal, não, então, eu colocando uma virilha pra sarrar no TikTok. Ainda não, mas vou aprender. Mas eu tenho feito sessions e aí eu coloco pílulas da minha voz, do meu canto. Porque isso comunica muito também, muito, né? nossa. Aquela flechada. Não, e é o que eu sei fazer de melhor, então eu vou divulgar. Esse vai ser o portfólio do meu trabalho. A música, acho que o texto também, eu gosto muito do texto, né? Eu escrevia, já fui colunista da Vogue por cerca de 1 ano e meio. Não consegui continuar, porque eu não sou jornalista, então eu ficava muito tempo escrevendo texto. Aí falei, não, melhor eu dar uma paradinha. Pra outra coisa. Mas eu amo, eu tenho um livro que eu tô escrevendo, tenho essas... Então acho que eu tenho uma relação com o texto que eu quero me aventurar mais em... Eu amo poesia. Eu amo fazer a Betânia também. Fazer a Betânia pra mim é maravilhoso. Imagina, poesia no violão agora ela vai fazer, gente. Não, mas assim, recitar, eu nunca saí desse lugar. Eu lembro que a Inês Viana, que foi a minha primeira diretora no teatro, eu não sou do teatro como formação. Hoje eu sou atriz porque eu fiz a minha primeira peça em 2000 e... Fez filme... fiz uma participação. Opa, desculpa. Fiz uma participação, foi. Mas a peça eu era a protagonista. Eu fiz uma Medéia protagonista, uma Medéia contemporânea com texto de Grace Passou. E a Inês Viana, que é uma grande atriz, grande diretora de teatro. Ela, inclusive, estava nessa última novela Terra e Paixão da Globo, fez um sucesso nessa última novela. E ela me viu cantando em 2017 e falou assim, menina, você é atriz. Eu falei, não sou atriz, não. Ela falou, não, você é atriz, sabe onde colocar a mão, você tá pronta. Você é dramática. Aí ela me propôs, desde aquela época, esse texto. Aí só quando a banda acabou, eu liguei pra ela e falei, daí, você ainda me quer? Ela falou, só tava te esperando. Então eu fiz, em 2022, a peça Mata Teu Pai, no Sesc Pompeia. E foi lindo, assim. Eu ganhei minha primeira peça e a primeira indicação ao Prêmio Shell. Já veio, foi. De cara, na estreia. Na estreia. E foi esgotada todas as sessões do Sesc Pompeia. Tipo, a gente teve um sucesso de... Não quer dizer que a peça seja boa só porque é esgotada, tá, gente? Tem peças maravilhosas também. Sim. Mas é um indicador bom. E que artista... pro ego da artista também é maravilhoso. Muitas pessoas com problema com o pai também, como você pode perceber. O pessoal o tema da peça. Mata Teu Pai, que é sobre matar o patriarcado. Sim. E essa ideia do patriarcado que matou tantas mulheres. Que não só no sentido físico, como no simbólico, como nos sonhos, como nas suas carreiras, né? Enfim, então matar teu pai significa enfrentar esse lugar de uma beligerância masculina, né? Sucena comigo hoje no Francamente. A produtora tá ali de pé já levantou a mãozinha, 5 minutos. O quê, gente? Sesc, vou agradecer. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Você aqui. Obrigada. Prazer imenso eu ter que você agradeço, aqui, te Tainá. ouvir, muito te obrigado. ver presencialmente. Conversa muito boa. Bom, muito bom. Gente, eu quero agradecer ao Sesc Jundiaí, mais uma vez, a toda a equipe da Cena que está aqui com a gente hoje. Muito obrigado por mais esse papo, por mais essa conversa. Espero que vocês curtam. Também conheça o trabalho da Sucena nas redes sociais, vai lá no TikTok, Instagram. Para quem está pela Rádio Difusora, eu peço que você vá até o YouTube ou o Spotify, que a gente vai deixar todas as redes linkadas aqui para você conhecer e explorar um pouquinho mais o trabalho dessa mulher lindíssima que está aqui hoje no Francamente. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia. Fiquem bem, bebam água e tchau. Um beijo. Gostaram? Francamente, com Tainá Franco.